Shalom, vamos falar um pouco sobre a purificação e a Torá. Entendo que a purificação hoje, no pensamento de muitos, está muito ligada a um ascetismo, a uma desvinculação do corpo, daquilo que é terreno, dos prazeres terrenos. E por isso eu creio que se faz importante compreendermos esse conceito de purificação que está muito enraizado no pensamento atual, para que tenhamos em mente que o estado de pureza se torna visível na prática, nas ações, e não somente no pensamento ou no conhecimento de algo, muito ligado ao pensamento grego de purificação. A purificação na filosofia grega está relacionada ao desligamento da alma e do corpo, ou seja, trazendo a ideia de que o corpo é algo sujo e ruim. E este desligamento está o sentido da morte. E os que desejam esta separação são os que se dedicam à filosofia, são os filósofos. E o sentido literal de filosofia é amante ou amigo da sabedoria. E como já vimos em outros estudos, a sabedoria para o grego está no plano das ideias, e não na vivência diária, mas muito focada apenas no estudo de um conhecimento. Ou seja, na mentalidade grega, quanto mais se obtém conhecimento, não precisando necessariamente unir o conhecimento com uma prática diária, mais se alcança uma purificação e uma liberdade, ou seja, um libertar a alma do corpo. Este conceito está descrito em um diálogo entre Sócrates e Símias. Você pode achar isso na editora Abril Cultural, no livro Os Pensadores, na coletânea Os Pensadores, de 1979, página 69. Então está declarado assim, mostrando esse pensamento grego de purificação. Mas a purificação não é, de fato, justamente o que diz uma antiga tradição? Não é apartar o mais possível a alma do corpo, habituá-la a evitá-lo, a concentrar-se sobre si mesma por um refluxo vindo de todos os pontos do corpo, a viver tanto quanto puder, seja nas circunstâncias atuais, seja nas que se lhe seguirão, isolada e por si mesma, inteiramente desligada do corpo, e como se houvesse desatado os laços que a ele aprendiam? É exatamente isso. Ter uma alma desligada e posta à parte do corpo. Não é esse o sentido exato da palavra morte? É exatamente isso. Sim. E os que mais desejam esta separação, os únicos que a desejam, não são por acaso aqueles que, no bom sentido do termo, se dedicam à filosofia? O exercício próprio dos filósofos não é precisamente libertar a alma e afastá-la do corpo? Evidentemente. Então aqui nós vemos declarado esse pensamento de purificação no pensamento grego. Mas as escrituras são muito claras. A purificação consiste em praticar o conhecimento que se tem do eterno. E é interessante pensarmos também no conceito de purificação no sentido de morte no grego. Esta morte se relaciona com a morte do corpo, mas nas escrituras do eterno a morte se relaciona à morte de um conhecimento distorcido, de uma desobediência, de uma inclinação à transgressão da lei do Senhor, que por sua vez habita no corpo, mas o Senhor não destrói o corpo, pois ele fez e é bom, mas pelo contrário, ele traz redenção ao corpo. Paulo fala de carne e corpo em Romanos, mas são elementos distintos. A carne se refere à inclinação ao pecado que habita no corpo, trazendo mais a ideia de carnalidade. O que precisa ser removido é a carne, e não o corpo. Romanos 8:23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E outra questão que nos influencia dentro deste pensamento grego de morte para a purificação é o fato de que só há a morte, mas não há a ressurreição. E dentro do pensamento bíblico há uma ressurreição. Infelizmente, muitas vezes paramos na morte, ou seja, morremos para os nossos conceitos, a desobediência, a transgressão, o pecado, mas nos esquecemos de ressuscitar, isto é, de viver a obediência, os valores e princípios corretos. Paramos na cruz, no madeiro que tanto se fala, mas há uma vida após ela.
E certa vez Yeshua diz que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz, deve tomar o seu madeiro. Mateus 10, 38. A cruz aqui no pensamento hebraico é o madeiro, o qual se refere a uma consequência de algumas transgressões da lei, da Torá. Deuteronômio 21, 23, na Torá nós podemos ler assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Elohim. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Elohim te dá em herança. Então aqui Yeshua está falando de uma culpa da transgressão da Torá, ou seja, aquele que desejar segui-lo deve se reconhecer culpado, transgressor, e ser pendurado com ele, mas não permanecer no madeiro. Ao momento de retirada, Yeshua não está preso até agora. Ele saiu de lá. Portanto, não é uma cruz, um madeiro, que deve ser carregado a vida inteira. Precisamos sair do madeiro para viver uma vida de obediência. Levítico 18, 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, se pensarmos assim, a purificação não está no morrer em si, obtendo um conhecimento como para o grego, mas no viver praticando os mandamentos do Senhor. O reino é conferido para aqueles que ressuscitam com o Mashiach. Efésios 2,6. Portanto, este pensamento grego de purificação também acaba nos afastando de uma vida diária de adoração ou serviço ao Eterno de Israel. Por exemplo, muitas vezes se alguém vai em uma congregação e obtém um conhecimento na pregação ou no culto, esta pessoa acaba se tendo como pura diante do Eterno. Porém, esta pureza está baseada somente no conhecimento e não na prática. Que sejamos puros na prática de nossas ações como uma criança. Provérbios 20, 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. E lembremos que puro é estar limpo e transparente, sem misturas. Na Torá, a purificação se fazia e se faz pela água. Havia a lavagem pela água. E isto se relaciona com a imersão ou o batismo. O batismo é um ritual de purificação israelita que tem a sua origem na Torá, nas cerimônias de purificação. Haviam lavagens executadas a fim de limpar-se higienicamente, mas também o simbolismo de se limpar da contaminação do pecado, da transgressão da lei. Outro objetivo da lavagem pela água era o início do serviço ministerial. Números 8, 21. E ainda nos traz a imagem de um novo nascimento, ou seja, um retorno à água como sendo o ventre de uma mulher. E há um sentido para nós, levando em consideração que a água representa a palavra. Portanto, o batismo, imersão, pode significar um novo nascimento, um retorno, uma techuvá à palavra, a qual é Yeshua, onde somos purificados, e também pode significar o início de uma nova etapa de compromisso e serviço. Um dia, Yeshua falou para Nicodemos sobre este nascer da água. João 3,5. Respondeu Yeshua: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Eterno. E ele mesmo também disse para os seus discípulos que a sua palavra estava limpando-os. João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E como sabemos, a imersão também fala de arrependimento, e arrependimento está ligado à mudança de mente que gera novas ações. Portanto, a nossa purificação dentro do contexto das Escrituras, do Eterno, é o andar na sua palavra, expresso em ações. Não apenas o conhecimento dela, mas um conhecimento prático. É uma purificação pelas águas vivas, que é a sua Torá. Somos purificados praticando a palavra do Eterno, de Israel, daquele que tem por nome Elohei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Shalom.